Olá, amigos aqui do Facebook e de outras mídias que nós iremos subir esse vídeo. Eu agradeço a todos que assistirão essa live e que a mesma irá ficar postada por algum tempo neste Facebook. Agradeço a todos os bons comentários com quanto cada vez que nós postamos os anúncios, os flyers da live. Quero agradecer um grande amigo meu, Roberto Fanini, responsável pelos flyers. Meu muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão esperando a live, que já estão dando os positivos. Muito obrigado. Sempre após a live eu leio os comentários. E outro dia, como eu disse na live anterior, eu comecei a responder rapidamente, quase que eu entupi os algoritmos do Face. De qualquer forma, eu leio todos os comentários e agradeço o carinho de todos, o carinho com quanto à minha pessoa, particularmente, principalmente, ao meu trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado pelos positivos aí, pelos corações. Deus abençoe a todos, desejo o melhor para todos. E muito obrigado também para os nossos amigos e seguidores que compartilham os flyers da live. Teve um amigo nosso aí que é seguidor, eu esqueci o nome dele, me desculpe, mas depois eu escreverei no Face dele agradecendo. Ele, de forma entusiasta, colocando a programação do domingo, que tem o Dr. Drauzio Varela, que foi meu professor, e o trabalho dele, me desculpe, eu não me lembro, mas depois eu agradecerei, e também a live que será realizada. Assim sendo, mais uma vez, muito obrigado pela expectativa, muito obrigado. Eu faço questão de agradecer, que não é um agradecimento pro forma, é um agradecimento real, porque cada vez que é colocado a postagem de uma live, as pessoas demonstram carinho. Então, agradeço a todos que estão assistindo esta live do Brasil, dos estados do Brasil, das cidades. Agradeço os nossos amigos da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício. Um abraço aí a Noeli. Também na Inglaterra, tem na França também. Eu não posso esquecer de outros países. Portugal, lógico, Portugal. Então, meu muito obrigado pelo interesse desta live. Obrigado pelos positivos, obrigado pelos corações, obrigado pela vibração. Repito, obrigado pelo bem-querer que vocês têm pelo meu trabalho e também para com a minha pessoa. Esta live eu decidi fazê-la em função, e não é a primeira que eu abordo este tema, em função de um verdadeiro mal, que não é novidade para ninguém, que a cada dia que passa nesse mundo, este mal cresce. E pelo que nós notamos nos próprios comentários do Facebook, nós vemos as pessoas com características de depressão. Gostaria de salientar e que fique muito claro esse posicionamento meu. Qualquer pessoa leiga que se informe a respeito da sintomatologia sobre depressão ou transtornos ansiosos, ela pode conversar com a amiga ou com um amigo. Mas o diagnóstico preciso quanto à depressão, eu repito, tem que ser feito por um profissional de saúde, por um médico e também por um psicólogo. É muito importante esses parâmetros. Não obstante, haja pessoas que conheçam, por lerem tanto, até por passarem por esses distúrbios, poderem aconselhar as pessoas próximas que talvez, pela sintomatologia apresentada, essas pessoas, amigos, amigas, podem estar desenvolvendo esse transtorno de ansiedade. Porém, reitero mais uma vez, por favor, o diagnóstico preciso é feito por um profissional de saúde, um médico ou um psicólogo. Por quê? A depressão
ela é, como é que eu poderia dizer, complexa. Cada pessoa tem um histórico. Então, portanto, e há tantas nuances, no caso de distúrbios depressivos, tantas nuances, a complexidade é tão grande que não é possível se colocar num único tópico a questão, o problema que aflige cada pessoa que desenvolve um tipo de depressão. O tema é sobre Parsifal e a noite escura da alma. Porém, eu decidi entrar em primeiro lugar, abordar, muito obrigado pelos corações, pelos positivos, muito obrigado. Eu decidi iniciar esta live abordando em primeiro lugar a parte clínica da depressão. E aí nós adentraremos ao tema da noite escura da alma e de Parsifal. Então vamos abordar agora a parte clínica da depressão. Partes estas que em lives há algum tempo eu já havia abordado. Nós temos os nossos, inclusive em palestras, nós temos os neurotransmissores. Os neurotransmissores têm como função verificar tudo o que ocorre em nosso organismo e transmitir a informação para o cérebro. Então nós temos uma gama de neurotransmissores. Noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, muito famosa atualmente, e por aí vai. Norepinefrina. Então temos uma gama enorme de neurotransmissores. Agora, esses neurotransmissores, eles vão para um neurônio, ou melhor, para bilhões de neurônios. O que é um neurônio? O neurônio é uma célula cerebral. Preste bem atenção agora. Em cada célula cerebral há uma fenda, que é conhecida como fenda sináptica, uma espécie de portinha. Então, uma célula cerebral, para transmitir a informação para outra célula cerebral, essa informação é transmitida através desta fenda, dessa portinha, que sai um neurotransmissor e vai para outra célula cerebral, outro neurônio, e adentra no outro neurônio através dessa fenda, conhecida como fenda sináptica. Por quê? Fenda sináptica lembra as sinapses cerebrais. Então, as sinapses vamos dizer a grosso modo, é a comunicação, a troca de informação entre os neurônios que estão em nosso cérebro. Repetindo, os neurotransmissores captam toda a informação que ocorre em nosso corpo e levam para onde? Para os neurônios. E aí surgem também as sinapses. Então, às vezes, muitas pessoas têm dificuldades de mudança porque se acostumou. Aliás, o que eu estou colocando aqui é uma adequação de linguagem, ok? Se acostumou a uma certa sinapse, uma certa configuração de sinapse. Para mudar as sinapses, nós temos a neuroplastia. A neuroplastia é oriunda da neurociência. Porém, para nós lidarmos com neuroplastia, nós temos que ter, vamos dizer assim, uma orientação. E a orientação de um profissional especializado. Corre pela internet que a ciência descobriu que durante 21 dias seguidos, se a pessoa ficar se pautando num tipo de pensamento para mudar o seu comportamento, ela vai conseguir essa neuroplastia. Não é bem assim. Isto se relaciona com a live anterior ou a anterior. E, em primeiro lugar, a pessoa tem que deixar orgânico, tem que internalizar determinados conceitos para poder mudar o seu comportamento. Só a partir do momento que ele internaliza, ele pode, de fato, começar a desenvolver esse processo conhecido como neuroplastia. E, infelizmente, tudo isso é abordado de forma muito rasa nas redes sociais. Há uma complexidade. De qualquer forma, eu estou aqui nesse quesito clínico para passar parâmetros. Assim sendo, as sinapses,
elas vão trocando de informações entre um neurônio e outro. Perfeito? Quando começam a ocorrer determinadas disfunções na vida da pessoa, por exemplo, uma depressão endógena, não exógena. Endógena significa que a pessoa já vem com um fator predisponente biológico para a depressão. O ser humano hoje, como todos os médicos afirmam e psicólogos, é biopsico e social. Então o caso, muito obrigado por tantos corações aí, muito obrigado pelos positivos, muito obrigado. O ser humano é biopsicossocial. Então o tratamento, no caso desse transtorno ou de transtornos depressivos, tem que olhar esse tripé: biológico, psicológico e social, para ter um diagnóstico diferencial. Assim sendo, nós temos a depressão endógena, que é algo que a pessoa já traz essa predisposição genética, então tem que haver, de fato, o tratamento, mas, somando-se a isso, nós temos os fatores da vida, nós temos o script de vida da pessoa, nós temos as dificuldades e os desafios que cada um de nós poderemos ou passamos nessa vida. Portanto, não é uma coisa assim pontual, não só para se diagnosticar o tipo de depressão. Tem que ver o contexto que envolve a pessoa que desenvolveu esse transtorno de ansiedade. Outro erro que se afirma a miúde é que a pessoa que num determinado momento, na parte da manhã é de um jeito, na parte da tarde é de outro jeito, na parte da noite é de outro jeito, ela é bipolar. Isto é um erro, isto é erro crasso, perfeito? Então seria tripolar, não bipolar. Isso chama-se ciclotimia. Todas as pessoas ansiosas, eu deixo claro uma coisa, são os ansiosos que fazem, não é? A ansiedade não é sinônimo de algo ruim. A ansiedade tóxica, sim. Nós já abordamos isso em outras lives, ansiedade tóxica, ansiedade normal de cada um, ansiedade sagrada. Eu não repetirei aqui para não me tornar exaustivo para vocês e para a live não ficar longa e perder o foco. Perfeito? Então, ciclotimia está relacionado com pessoas ansiosas, ok? Não é distúrbio bipolar. Distúrbio afetivo bipolar, afetivo é termo psiquiátrico, a pessoa, por exemplo, fica 3 meses, uma hipótese, num estado de euforia que ninguém segura, chegando a adentrar a delírios, não alucinações, delírios. A alucinação é consequência. Então, na parte de euforia, na parte de mania em psiquiatria, psicologia, é euforia extrema, além do normal, uma euforia extrema, além do normal, a pessoa dorme muito pouco e se sente muito forte. E é aí que está o problema, porque ela pode entrar em delírios. Ao adentrar em delírios, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que tem distúrbio afetivo bipolar não tratado, não diagnosticado, podem gastar grandes somas de dinheiro sem ter, porque eles acham que vão dar conta. Uma coisa é nós adentrarmos a um projeto sem análise de risco. Estamos entusiasmados e podemos errar. Isso acontece. Mas no caso do distúrbio afetivo bipolar, não. Isso daqui é exagerado. A pessoa pode comprar uma casa, pode comprar um carro, 2 carros e por aí vai. Tem exemplos, muitos exemplos. Passaram 3 meses, eu estou colocando de uma forma relativa. De repente, a pessoa não sai do quarto, mas de forma alguma, não toma banho, fica praticamente 1 a 2, quase 3 meses num sofrimento imenso e ao mesmo tempo com dívidas. E aí existe a probabilidade muito grande de suicídios. Então, portanto, aí o tratamento do distúrbio afetivo bipolar é para a vida inteira. E não há problema nenhum, ok? É só ver o custo e o benefício. O custo é tomar medicação até acertar. O benefício é estabilizar. Existem muitas pessoas, gênios,
existem grandes, até políticos do passado, executivos, enfim, não importa, que tinham e têm distúrbio afetivo bipolar. Até um assessor da Casa Branca, do Bill Clinton, tinha distúrbio afetivo bipolar, é a falta de um sal. Então tem que tomar determinadas medicações essas que eu não falarei em uma live. Isso é com médico e com psicólogo. Então isso não incapacita. Incapacita se a pessoa não for tratada, porque ela decola de fato. E depois ela vai para um abismo. Então, isso daí é uma definição de distúrbio afetivo bipolar. Ok, voltemos para a depressão. Então nós temos a depressão endógena, nós temos a exógena, a depressão de ansiedade e por aí vai, depressões reativas. Reativas é a fatores externos, muita pressão na vida, muitas perdas, muitas frustrações. Com o passar do tempo, a pessoa desenvolve sim, terá uma probabilidade muito grande de desenvolver uma depressão reativa. Então, ela tem que ir para um tratamento. Então, o tratamento, eu não vou ser inconsequente numa live, repito, busque um médico, um psicoterapeuta, se for o caso. As terapias alternativas são excelentes porque o tratamento desses distúrbios depressivos, na minha ótica, tem que ser integrativo. Tem que tratar do físico, tratar da psique e, ao mesmo tempo, tratar, vamos dizer assim, da parte espiritual. Acho que está desfocando aqui a câmera aqui, porque ela é automática e às vezes desfoca. Tratar do espiritual. O sagrado, cada um busca o caminho melhor para si. O físico deixa com o tratamento importante. Médicos, o psicológico ou psicólogos. E o espiritual. Certo? Não tem como dissociar esses três. Os três estão integrados. Médico, psicólogo e a parte espiritual. Tem muitas pessoas, obviamente, que psicologicamente estão resolvidas, elas identificam. Então elas têm que ir para a medicação, perfeito? Após e concomitantemente a isso, a parte espiritual. Isso está relacionado à noite escura da alma, que já já eu abordarei. Mas eu quero pontuar a parte clínica. Não brinquem com a depressão, modo de falar. A depressão, ela é fatal. Depressão é fatal. Depressão não é sinônimo de ser frágil. Nós notamos nos estudos das pessoas que estão no esoterismo e outros ramos, enfim, não importa, que depressão é sinônimo de ser frágil, muito pelo contrário. Depressão é sinônimo de ser forte, porque a pessoa que tem depressão e aguenta viver, ela é muito forte. Ela é muito forte. Só que, infelizmente, em um determinado país da América do Sul e outros, não se tem uma informação mais detalhada com quanto a esse distúrbio de ansiedade, a depressão. Então, as pessoas não são frágeis, não. Porque as pessoas que têm depressão sofrem muito. E depressão sem tratamento poderá ser fatal. Ou encaminha-se para um suicídio, ou então aumenta os níveis do colesterol, da triglicérides. A depressão não tratada deixa a pessoa hipertensa e sistemicamente começa a afetar outros órgãos do organismo. Sistemicamente começa a afetar. Inclusive, gera um dos fatores desencadeantes de infartos, de AVCs, de isquemia. Então, a depressão, cedo ou tarde, pegará o físico. Não é? Ela já é física, mesmo que seja depressão por ansiedade, já está mexendo nos transmissores, mas comprometerá de fato, inexoravelmente, o físico da pessoa. Então, portanto, o tratamento é absolutamente necessário.
Mas a depressão é de fundo espiritual. Nós vamos abordar isso. Sim, mas pegou o físico. Nós não podemos separar o físico, o bio, psíquico e social. Em hipótese alguma, não podemos separar isso. Eu vou tratar da depressão só sobre o âmbito espiritual. Você terá problemas, porque você terá distúrbios, né? Dissonâncias cognitivas. Todos nós temos dissonâncias cognitivas, todos nós. Mas no estado depressivo, a possibilidade de dissonâncias cognitivas são cada vez maiores, em exponencial. A distorção cognitiva ou dissonância cognitiva é a pessoa interpretar erroneamente os fatos da realidade. Interpretar erroneamente emocionalmente. Ela pode até ter uma percepção do que ocorre de fato. Ela pode ser até extremamente realista, mas a reação emocional é distorcida. Ou, então, ela pode ficar paranoide. Aquelas benditas paranoias, vamos dizer assim, porque vai se alastrando, vira uma comorbidade. Então não é só o fator depressivo, pode vir outras comorbidades e fobias. É um colorário, mas o centro, o núcleo é a ansiedade, que é química. Estou falando sob o ponto de vista meramente clínico, orgânico e psicológico. Tenho que ser responsável. Não posso ignorar essa parte que é vital da vida da pessoa, do corpo da pessoa. Então ela começa a ter distorções cognitivas e vai interpretando erroneamente os fatos. Nós, na vida do dia a dia, temos distorções cognitivas, passamos por estresse. Tudo isso é perfeitamente comum, porque somos seres humanos. É importante que se diga, somos seres humanos. Somos seres humanos, não somos Deus, somos seres humanos. Aí alguém pode escrever, mas somos filhos de Deus. Muito que bem, mas somos filhos de Deus como seres humanos. Então, a depressão, ela vai tendo consequências graves se não for tratada. Existem pessoas que, por exemplo, elas num determinado horário, na parte da manhã, é o pior horário que tem. Por quê? Porque é justamente na parte da manhã que tem a descarga noradrenérgica. Como existe um déficit de serotonina e de dopamina, a pessoa já acorda em crise, crise de pânico. Importante que se diga a diferença. Crise de pânico é uma coisa. Transtorno de pânico ou síndrome de pânico é outra coisa que eu não irei abordar aqui. Todas as pessoas que estão passando por estresse têm crises de pânico. Todas as pessoas que passam por distúrbios de depressão têm crises de pânico em função da atividade noradrenérgica intensa e o déficit da serotonina. Quando chega ao final da tarde, em função de toda a parte hormonal e química, quem tem a depressão volta a sentir. Quando chega à noite, 10, 11 horas da noite, a pessoa se estabiliza e fala, está vendo? Eu não tenho nada disso. Não, o ciclo serotoninérgico deu uma equilibrada, mas no dia seguinte volta tudo novamente. Por isso que muitos infartos ocorrem na parte da manhã, porque entra em ação a noradrenalina, o simpático ativa, e aí o sistema nervoso simpático vem com tudo, e a pessoa pode ter um infarto, um AVC, uma isquemia, e por aí vai. Então, todas as pessoas que têm esses distúrbios depressivos, me desculpe a repetição, na parte da manhã tem umas crises. Na parte da tarde tem outras crises. Tem taquicardia. Pode ser que a taquicardia seja uma crise de pânico oriunda da depressão. E aí, como há uma comorbidade, aí entra a fantasia, que a pessoa pode estar pensando que está tendo um ataque cardíaco, enfim, faz exame e não ocorre nada. O mesmo ocorre com o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, toda pessoa que desenvolveu transtorno de pânico tem depressão.
que a mesma é reativa. Perceberam? Há uma complexidade. Crise de pânico não significa transtorno de pânico, ter transtorno de pânico. Mas a crise de pânico está presente em quem desenvolveu a depressão. E aí vem os medos, vem os fantasmas, vem medos irracionais, a expectativa no futuro é sempre negativa, não é, a pessoa não pode ser culpada. Ninguém pode chegar para quem está com depressão e falar, pense positivo. Isso é a última coisa que uma pessoa que está com depressão quer ouvir. Pense positivo. Outra coisa que a pessoa não quer ouvir, quem está com depressão, é tenha coragem. Tenha coragem. Isso é ridículo. É medíocre. É a mesma coisa que uma pessoa tomar 1 litro de uísque e alguém falar para ela, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Ignorem isso. Se algum de vocês estiver passando por isso e começar a ouvir esse ramerrão de tenha coragem, isso derruba mais quem tem depressão. É uma inconsequência. É uma inconsequência. É uma mediocridade. Total mediocridade. É uma contratransferência até. É uma contratransferência. Porque quem está com depressão quer lutar para sair disso. Só quem tem isso para saber o que é isso e para ouvir, tenha coragem. Não. A pessoa tem coragem, ela se debate. E tem muitas pessoas que não passam por esse tipo de distúrbio, por os mais variados motivos aí, e que se um dia passarem, Deus o livre, vão ver que não tem nada a ver com coragem, nem com iniciativa e nem com pensamento positivo. O pensamento positivo, obviamente, ajuda, mas o problema está no físico, então tem que ser tratado. E também isso acaba afetando a contraparte psicológica da pessoa. E aí a pessoa vai desenvolvendo mais barreiras psicológicas em sua própria vida. É aquela zona de segurança que nós falamos na última live, na jornada do herói. Então, ela vai desenvolvendo mecanismos de defesa. Outro tipo de sintomas, por exemplo, da depressão, é o indivíduo incha. Por que ele incha? Porque as constantes descargas de noradrenalina geram no corpo corticoides naturais, radicais livres. É a mesma coisa que tomar cortisona. Não sou contra quem toma cortisona para inflamação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a pessoa incha. De manhã a pessoa está inchada. Perfeito? E esses radicais livres é que comprometem a saúde da pessoa. Então a pessoa olha para o espelho, já não se tolera mais. Não se tolera mais. Tem um sono importante, uma fadiga além do normal, que ela quer só dormir. Isso em estágios maiores, como nós falamos, uma depressão maior. Como nós falamos, não, como estou falando agora. Uma depressão maior. Mas é um sono que não descansa. A qualidade do sono de quem tem isso não é uma boa qualidade de sono. Ela é péssima. Ela é péssima. Outras coisas, a autoestima completamente fragilizada. E quanto mais ela ouve, tenha coragem, pense positivo, mas quem tem depressão se afunda. Os artistas são muito suscetíveis à depressão, porque eles são altamente sensíveis, criativos, assim como as pessoas que estão no caminho transpessoal. Não vou entrar propriamente nesse assunto nessa live, mas todo médium e sensitivo acaba por desenvolver depressão, por vários fatores, pela exacerbada sensibilidade, que esta sensibilidade, oriunda de seus corpos sutis, impactam, que nós já falamos, os neurotransmissores, o sistema neurovegetativo e por aí vai. Então, isso faz parte também do desenvolvimento transpessoal, que não é propriamente
como é que eu poderia dizer, o objetivo desta live. Esta live é pautar sobre a questão da depressão, Noite Escura da Alma e Parsifal. Não é? Pautar sobre a depressão, Noite Escura da Alma e Parsifal. Assim sendo, reitero, falar com o médico é fundamental. Psicólogo, se for o caso, e o sagrado. O sagrado é com cada um, com a sua religião, com o seu caminho transpessoal. O sagrado exerce um fator determinante no combate à cura da depressão. De fato, ele exerce. Porque a pessoa extremamente sensível, obviamente, ela vai ter um reforço de cima para baixo. Só que caso ela não trate do físico, não adianta vir o reforço de cima para baixo. O reforço também tem que ser de baixo para cima. Para os que gostam de hermetismo, como em cima e embaixo, como embaixo e em cima. E constantemente, quando nós vemos no Facebook críticas a medicações, eu sugiro que, se algum de vocês está passando por depressão, não vai falar para os outros que tomam remédio. Vocês só vão ouvir bobagens. Bobagens. Mas eu tomei o remédio, me fez mal. Eu li a bula, eu não vou tomar isso porque a bula é pior que o meu estado de depressão. Nos Estados Unidos, no passado, nós já falamos de outras oportunidades. As pessoas se automutilavam para processar os laboratórios. Então, bula não é feita por médico. Bula é feita por advogados. Entendam isso. Bula é feita por advogados para preservar de tudo quanto é jeito o laboratório. Bula é feita por advogados. Não leiam bula. Ao ler bula, a pessoa que está com um índice importante de depressão, ela vai se autossugestionar e aí piora tudo. Aí mostra, de fato, a influência mente-cérebro. De fato, mostra. Acontece, como eu havia dito logo no início dessa live, a fenda sináptica de um neurônio ao outro, quando a pessoa toma uma medicação, aquela medicação entra naquela fenda sináptica e faz jorrar serotonina ou dopamina. Claro, esse jorrar dá aqueles efeitos colaterais. Por isso que as pessoas largam a medicação logo no início, porque sofrem aqueles efeitos colaterais. Tem muitos que não, mas tem muitos que sim. Outra coisa é o ajuste da medicação. Ajuste da medicação é importante, então, portanto, é sempre importante atormentar o médico que prescreveu a medicação. Ok? É importantíssimo isso. Aliás, eu sugiro para as pessoas que forem nos serviços de saúde público, face à demanda, já coloque uma listinha no papel dos tópicos importantes, em detalhes, de tudo que vocês sentem, inclusive o medo de tomar remédio, receio e tudo. E também para os que vão em consultas particulares. Façam a mesma coisa, ok? Porque o profissional pode ficar ouvindo, ele vai dar o diagnóstico, mas às vezes as pessoas cismam com pontos que são importantes. Então, se vocês estão pagando, vocês têm o direito de saber. Se vocês estão indo em serviços públicos, indiretamente vocês estão pagando através do imposto. Então vocês também têm o direito de saber, e o sacerdote, aquele que é médico, tem o direito e dever de explicar, independente da demanda. Aliás, ele se formou para isso. Então, se ele está no serviço de saúde, ele tem que honrar, da mesma forma o psicólogo, da mesma forma o profissional de saúde. Pois bem, terapias alternativas. Yoga é importante, ajuda. Reiki, como o pessoal fala, ajuda. Acupuntura, excelente. Florais, excelente. Excelente. Isso atua nos corpos sutis, mas tem que também ser um profissional qualificado. Qualificado, que perceba que, vamos dizer assim, um terapeuta alternativo, se ele perceber, isso é ética, hein? Isso é ética, que a pessoa está entrando a uma depressão, a síndrome de pânico, vamos dizer que ele vai receitar um floral.
Mas, ao mesmo tempo que ele receita o floral, ele tem a obrigação de encaminhar a pessoa para um médico. Isso é trabalhar em conjunto. Isso é conhecido como medicina integrativa. Medicina integrativa. Então, o terapeuta alternativo, ele tem a obrigação, o dever, a ética, de prescrever o floral e encaminhar a pessoa para um médico. Vamos dizer que ele tenha faculdades psíquicas, como a Dora Van Gelder Kunz, uma grande clarividente teosófica, conjuntamente com Chavka Karagula, uma grande neurologista dos Estados Unidos. A Chavka Karagula levava a Dora Van Gelder Kunz nas clínicas e ela ministrava as medicações. E a Dora Van Gelder Kunz observava clarividentemente os efeitos das medicações. Uma grande clarividente, mas com uma grande neurologista. Portanto, o profissional de terapia alternativa, ele pode diagnosticar, vamos dizer que ele consiga diagnosticar, que ele tenha esta competência, eu digo competência no sentido técnico, não é? Indicar a terapêutica adequada à visão dele, um profissional qualificado, mas por ética é importante também encaminhar a pessoa para um médico ou para uma psicóloga. Perfeito? O médico, ele pode não se interessar pelos florais. Ok. Então ele vai dar um remédio, ou um remédio alopato, ou um remédio homeopata. Da homeopatia ou da alopatia. Mas é importante, mesmo assim, que o paciente fale, estou tomando florais. Já o indivíduo que é especializado na terapêutica floral, especializado, eu digo, não especializado em termos de livros, né? Especializado em anamnese e outros subsistemas de avaliação, ele tem dever, embora não seja médico, de estudar farmacologia e também a administração dos florais, para não haver cruzamento. Geralmente não há, mas acontece que os florais são vibracionais, eles vão bem até o fundo, da mesma forma que a homeopatia. Então, esses detalhes são extremamente importantes quanto à terapêutica da depressão. Portanto, é integrativo o tratamento. Não separem uma coisa da outra. Não tenham vergonha. Isso não é falta de evolução. Isso, às vezes, é sinal, e sim, de muita sensibilidade. E há pessoas que se dizem, eu nunca tive depressão. Eu nunca tive depressão. E, às vezes, está com depressão. Não é? É a depressão mascarada. É outro tipo sutil de depressão, que a pessoa não apresenta totalmente a sintomatologia, a pessoa é até ativa, e a depressão é mascarada. Uma hora acontece um problema. Não é? Da mesma forma que, além da depressão mascarada, nós temos a distimia, outro subsistema da depressão. Que a pessoa tem um estado de melancolia, ela tem uma dificuldade, ela tem uma preocupação, ela resolve aquela preocupação e já cria outra preocupação. Mesmo preocupações reais. Ela não para. Isso não é falta de caráter. Isso é da própria doença. É distimia. Então fica um moto contínuo, que não para. Mas nós abordamos sob o ponto de vista biológico. O ponto de vista psicológico é todo o histórico do indivíduo. É toda a biografia do indivíduo. Então a biografia do indivíduo, da pessoa, tem que ser analisada também. Daí a anamnese. A anamnese. Perfeito? Então você pega a biografia da pessoa, estuda, elabora, vê o que é endógeno, vê o que é a predisposição genética, vê o histórico da pessoa e vê o somatório para ver o que ocorre. Daí vem a orientação, sob o ponto de vista psicológico, nós temos o behaviorismo, terapia cognitiva comportamental e temos outras tantas, mas a medicação é importante. E aí vem o sagrado. E o sagrado, muitas vezes, é o responsável por fazer com que surja o médico, certo, ou o terapeuta transpessoal, porque eu sou, só que eu não atendo, perfeito? Correto,
o psicólogo, o psicoterapeuta correto, até a medicação ou medicações corretas. Assim sendo, as pessoas que estão nesse caminho espiritual, elas têm ferramentas, inclusive as sincronicidades. Então não deve haver preconceito. Outro detalhe importante é que se falam sobre o trust e a indústria farmacêutica. De fato, eu não vou entrar aí porque aí entra numa teoria de conspiração infernal que não vai acabar nunca essa live e vai continuar os comentários ad nauseam, ok? Existe. Só que essas medicações, quanto à depressão, embora produzam, eu não devia entrar aí nesse ponto, produzam, por exemplo, mas alguém ia perguntar, então já estou me antecipando, ou afirmar, produzem grandes somas para os laboratórios, existem os genéricos, perfeito? Então, não tem jeito. A alopatia se faz necessária nessas horas. Da mesma forma que uma pessoa quando vai para a cirurgia, ela não quer tomar remédio alopático, tá bom, então faça a cirurgia sem anestesia, para ver o que é, não é? Então, na verdade, nessa vida tem que haver um caminho do meio de equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Com quanto aos desmandos, desvarios, isso é outra coisa. Mas o que nós estamos falando aqui é de responsabilidade e é o que eu sugiro a todos. Tratamento integrativo. Perfeito. Eu coloquei até 2 pontos para mim aqui, para não perder a parte que é muito importante, esse detalhe, com quanto à depressão. Com quanto à noite escura da alma. Muito se fala hoje em dia que a pessoa tem que abandonar o ego. É outra inconsequência. Até a literatura esotérica, infelizmente, os autores utilizaram muito mal esse tipo de abordagem e outros interpretaram erroneamente. Particularmente a literatura oriental, extraordinária, mas muitos traduziram ou interpretaram erroneamente. Por exemplo, o ego é um estudo que se faz da psique do ser humano. O ego, vamos dizer assim, a concordância vai ficar esquisita, somos cada um de nós. Nós somos o ego. Então, quando se fala o ego, não é uma terceira pessoa, é uma didática para se compreender os estados da nossa própria psique. Aí vem os inconsequentes, me perdoem, e falem, abandone o ego. Abandonar o ego é a mesma coisa que você pegar a sua carteira de identidade e jogar fora. Ego contém id, que é o inconsciente, ok? O alter ego, que são as nossas projeções, quando nós nos identificamos com heróis da TV, enfim, é o nosso alter ego. E superego. São 3 classificações. Superego são os valores, os dogmas, enfim. Um psicopata, ele tem superego, mas ele não tem empatia. Ele não tem sentimento por terceiros, só por si mesmo. Então, quando um psicopata ou um sociopata, ele é colocado na parede, ele vai chorar, mas não de arrependimento. Ele finge arrependimento. Ele chora por si. Perfeito? Então, psicopata, sociopata, tem uma fragilidade, um problema muito grande no superego. Isso pode ser oriundo de vários fatores, inclusive biológicos. Porque o ego é a estrutura nervosa nossa, é a estrutura, é a faculdade crítica nossa. Como nós iremos abandonar o ego? Abandonar a nossa faculdade crítica? Tudo é ego. Quer dizer, as pessoas falam de uma forma completamente inconsequente. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está com depressão maior, e vai numa palestra espiritualista, coisa que mais tem, não palestra espiritualista, mas eu me refiro ao conteúdo em si, e ouve de uma pessoa que não é psicólogo, nem uma pessoa que tem de fato uma autodidata, um processo autodidata gabaritado, falar bobagens.
Abandone o ego. A pessoa está deprimida, está no fundo do poço, ela se mata. Simplesmente ela se mata. Tem palestras que são verdadeiros poços, abismos do desvario, do desvario. Não é para abandonar ego nenhum. Então, se a pessoa tem problema no banco, tem dívida para pagar, ela não vai se preocupar porque isso é ego. Não, isso é responsabilidade. Isso é motivo de preocupação. E isso é um dos motivos que geram a depressão de ansiedade. A depressão reativa. É que vai abandonar o ego, vai abandonar a si mesmo. E tem um monte de livros que, infelizmente, com rótulos, eu não vou especificar, eu estou generalizando, e espiritualistas e falo, isso é ego. É ego. Abandone o ego. Isso é isso é crime. Isto é crime. É crime. Culposo, se a pessoa não souber, e doloso, se a pessoa souber. Isto é crime. Muitas pessoas acabam indo para o buraco de vez, porque entram nesse tipo de discurso. Se desapegue. Se desapegar do quê, hein, pessoal? Se desapegue. Nós temos um projeto de vida. Desapegar-se é sinônimo de inteligência, utilizado de forma pragmática. De forma pragmática. O desapego que o pessoal coloca por aí afora é distorção cognitiva. Tá bom, então uma pessoa, a mulher tem o seu par, a pessoa que ama, o homem, enfim, aí desapega, simplesmente desapega. Toda pessoa que ama, assim, ser humano, é apegado. É impossível não ser. Toda pessoa que ama tem ciúmes. Claro que os ciúmes que vão além do normal, que entra na distorção cognitiva, aí são passionais. A pessoa já não estava bem. Simplesmente o relacionamento deflagrou aquilo lá. Mas é normal ter ciúmes. É normal ter apego. Então, esses conceitos absurdos fazem com que até inclusive pessoas que são espiritualizadas acham que estão no erro e podem incorrer num erro grande com relação a si mesmas, estimuladas por terceiros que são criminosos, que são, de fato, ou conscientes ou inconscientes, não importa, mas eu tenho que colocar dessa forma, porque não é correto isso. Não é correto, acaba com a vida de uma pessoa. Eu não sou espírita. Aliás, o termo espiritualista, ele é genérico, não é? Eu acredito no espiritismo. Quando eu falo não sou espírita, eu sou universalista. Ultimamente eu tenho dado os exemplos de espíritas, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Certa vez o Divaldo Pereira Franco falou que essa questão de as pessoas não podem chorar pelas pessoas que partiram. Eu acho isso ridículo. Ridículo. Certo? Isso é outra distorção cognitiva. Não, porque vai afetar quem está do outro lado. Mas quem está do outro lado sabe o seu estado. Sabe o seu estado. Ó, ok? Ao menos que seja um sociopata. Ele não vai estar lá muito preocupado. Se bem que do outro lado ele vai ter os seus ajustes. Mas não vamos entrar nessa seara. Portanto, aí o Divaldo falou, o dia que eu desencarnar, se não chorarem por mim, eu vou ficar extremamente chateado. É desapego? Desapegue. Não segure a pessoa que parte. Isso não existe. Isso é absurdo. A pessoa que ama, que nos ama e que parte, continua nos amando e preocupada conosco. Preocupada conosco. Da mesma forma que nós estamos preocupados com ela. Perfeito? Isso não é apego, isso é ser humano. Isso é ser espiritual. Não existem essas coisas. Quanto mais se ouve essas coisas, mais as pessoas ficam entupidas e reprimidas. Como a pessoa não vai sentir falta de um ser que partiu, vai falar, a partir de hoje eu não sinto mais nada? Tudo que reprime leva à neurotização. A pessoa fica neurótica. A pessoa fica totalmente neurótica. Porque nós somos seres humanos. Eu falo aqui a verdade que eu penso e que eu acredito. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou falando.
Então como é que a pessoa vai se desapegar? As pessoas têm que se desapegar de coisas, de fatores que não dão resultados. Isso é fato. Fatores que não dão resultados. Relacionamentos tóxicos. Tem que lutar para desapegar. Terminou um relacionamento que é tóxico, tem que lutar. Mas terminou um relacionamento que não é tóxico, mas por algum motivo o outro ou a outra decidiu seguir outros caminhos, a pessoa vai sofrer. É normal. Só que aí ela tem os amigos. Então eu sugiro para as pessoas que passam por esses estados de depressão, às vezes depressão reativa por causa do relacionamento, às vezes depressão reativa por causa de perda de ente querido, isso é forte. Eu conheço uma série de pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, grandes videntes que perderam entes queridos e ficaram batendo pino. Eu perdi vários entes queridos. Eu também senti, eu tive uma leva, eu perdi um ente querido, não vou contar a história da minha vida, no dia do meu aniversário. E eu estou nisso há muitos anos, eu senti, não é? Eu sou um ser humano. Ah, mas a pessoa que é clarividente, que sai do corpo, tudo, o cotidiano vai fazer falta. Ela pode estar em contato com a pessoa do outro lado. É o costume do cotidiano. Isso não tem nada a ver com desapego. Desapego é, como eu falei, um outro exemplo, um relacionamento, uma pessoa se afasta, vamos dizer que a pessoa é boa, mas não deu certo o relacionamento. Isso vai levar a outra a sofrer. Não é? Aí sim, é desapego, ou seja, é difícil, as pessoas que estão apaixonadas têm déficit de neurotransmissor, tem sim, afeta a serotonina, por isso fica todo mundo meio esquisito, não? Mas aí tem que desapegar. Então, o ato de desapegar é ato de inteligência com pragmatismo. Não desapegar de si, não desapegar de fatores humanos essenciais. Tudo é eu inferior. Mas o que é eu inferior? Eu inferior nada mais é que um substrato o nosso subconsciente, o unipire dos kaunas. Este é o eu inferior, que tem os instintos. Nós temos que trabalhar nos nossos instintos. Da mesma forma que nós somos o ego, não é? E sendo o ego, e ao mesmo tempo somos o eu superior, e ao mesmo tempo somos o eu inferior, enfim, não importa, nós somos tudo isso. Nós somos o ego, o consciente, que ao mesmo tempo é o inconsciente, é o id, o subconsciente, temos o superconsciente em nós. Como é que você vai abandonar o ego, hein? Pede para a turma aí, esse pessoal que fala para abandonar o ego, pede algum para eles, já que eles não estão apegados, para ver como é que o ego fica nesses momentos. É só pedir. Vão falar, o Ricardo está radicalizando. Não, não estou radicalizando, não. Eles têm que ser coerentes no que eles falam. Então muita gente ganha uns tubos de dinheiro mandando as pessoas se desapegarem. E eles ficam bem apegados com o que entra no bolso deles. Perfeito? O desapegar é com coisas que são contraproducentes. Amar uma pessoa que nos deixou, uma hora a gente vai ter que desapegar. Vamos ter que transmutar isso. Então, é estratégia de inteligência. Desapego tem que ser aplicado estratégia com inteligência quando a pessoa estiver fortalecida. Não ficar tomando atitudes abruptas, nunca vai dar certo. Atitudes abruptas nunca irão dar certo no que tange a relacionamentos afetivos. Nunca dá certo. Se alguém o deixou, parece uma novela agora aqui, me desculpem, o deixou, vai sofrer, desabafe, afeta o neurotransmissor, por isso que fica aquilo tudo. A minha vida acabou sem a pessoa, toda aquela ópera, dolorosa, óbvio, dolorosa. Mas o que eu ia sugerir a todos é que, mesmo que estejam em depressão reativa, saindo fora dessa questão de relacionamento ou de perdas, reclamem, botem para fora, repitam constantemente. E é aí que vocês vão ver quem são seus verdadeiros amigos. Não aqueles amigos que falam, pense positivo. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Amigo é inteligente. Amigo tem consciência interpessoal. A marca do verdadeiro amigo é aquele que tem consciência interpessoal. Mesmo que ele não tenha nada para te dizer, ele irá te ouvir e vai falar para você. Eu sei que você tem
que desabafar. E você vai desabafar. Mesmo que seja 1, 2, 3 anos, continue desabafando. Quem é amigo, ouvirá. E só pelo fato de você sentir que tem um amigo te ouvindo, isso já é uma espécie, entre aspas, de terapia. Aí na medida, e chore. Chore bastante. E peça. Peça muito. Porque quando a pessoa está sofrendo, o pedido dela, às vezes na depressão ela fica vazia. Mas quando vem aquela emoção abrupta, é a hora que ela tem que pedir, que o pedido da pessoa que está com depressão é um pedido de desespero e fervoroso. Isso moverá, eu não quero entrar por esse caminho, os campos morfogenéticos, moverá as sincronicidades, abrirá mais caminhos, vamos dizer assim, para os senhores, para os anjos, vamos colocar dessa forma, poderem nos ajudar. Porque a comunicação entre nós, que não é matéria desta live, e, vamos dizer assim, os senhores lá de cima, é através do nosso eletromagnetismo, do coração, do cérebro e da respiração. Então, cada vez que nós movimentarmos respiração, energia vital e chorarmos e pedirmos, mais, por uma questão que eu também não vou explicar aqui, porque entraria em dimensões, entraria em interação, enfim, mas, vamos colocar assim, esses senhores lá de cima, ou mentores, ou os anjos, eles precisam desse eletromagnetismo como vínculo para, através do mesmo, atuarem em nós. Chorem mesmo, botem para fora, mas apenas com as pessoas que ouvem vocês. Não as pessoas que ligam clichês. Clichês não resolvem. Clichês não resolvem. Ser, de fato, humano resolve e ajuda. E outra, para as pessoas que estão com depressão. Isso é um momento importantíssimo, porque quem está com depressão consegue ver a vida muito a fundo. Ela indaga a realidade da vida. Ela indaga. Não importa se ela é espiritualista ou se ela não seja. Ela indaga. Ela questiona. Questiona fatores reais. Mas como não há, como quando em muitas pessoas não há esse desequilíbrio químico, as pessoas convivem com a realidade da vida. Ainda bem, né? Convivem com a realidade da vida. Mas quem adentra para a depressão vai a fundo na questão da realidade da vida. E por isso que sofre e muito. Outra questão da sintomatologia da depressão, a pessoa ou fica caída, como eu falei, completamente exausta, ou fica agressiva, intolerante. É lógico, faz parte, está um déficit aqui. E não só aqui, a parte psicológica. Em análise transacional, viu, Lili Arruda? Ok? Viu, Lili Arruda? Grande amiga. Em análise transacional, a criança rebelde vem à tona. É a criança rebelde. E o pai crítico, aquela crítica, não é o nosso pai. Não é? Aquilo que representa o pai crítico, da forma como nós fomos criados. Os nossos amigos, muitos são pais críticos. Isso está bem. Quer ver exemplo de pai crítico? Lê Jó. Os amigos de Jó, que eu não paro de falar. Os 3 amigos de Jó eram pais críticos. Porque os piores inimigos de Jó eram justamente os amigos de Jó. Vocês acham que Deus precisava do diabo para testar Jó? Aquilo é um ritual. Aquilo é um ensinamento iniciático extraordinário, tanto que o Jung dá resposta a Jó. Então, vejam, expressem os seus sentimentos, expressem as suas emoções. E na medida que vocês expressem as suas emoções, a ajuda virá. Eu tenho certeza, eu endosso aqui, a ajuda virá, ajuda de cima e daqui também. Sincronicidades ocorrerão. Sincronicidades, outro para você, Lili. Sincronicidades ocorrerão. É importantíssimo isso. É lógico, quem está com fatores depressivos em função da depressão reativa, projetos que não deram certo na vida, vão ter que se fortalecerem novamente para começar isso. Mas, só para fazer no desfecho, as pessoas que têm depressão, como eu acabei de falar,
Elas vão fundo no poço da vida, vão fundo. Mas quando elas saírem, elas sairão mais fortes, muito mais fortes, porque já são fortes. A pessoa entrou no Hades e não é forte, é lógico que é forte. A pessoa está querendo ter coragem de se suicidar, isso não é desespero, e também coragem, um lance de desespero. Está na última gaveta. Ela não é forte, mas é lógico que é forte. Então o que está acontecendo com a vida dela? Ela só teve um tranco formidável em função da alta sensibilidade dela. Mas, eu digo a vocês, as pessoas que estão com esse transtorno, elas sairão mais fortes do que já são. E outra, com o diploma de PhD. Vamos falar, como assim? Porque elas são as mais capacitadas de identificarem aquelas pessoas que estão adentrando por esses estados. De identificarem, de ajudar consciência interpessoal e de apontar os caminhos. A depressão leva a pessoa, por mais que ela se feche em si mesma, a desenvolver algo de consciência interpessoal a mais profunda. Poderia ser ousado em colocar que a depressão, embora é horrorosa, é justamente uma capacitação que a pessoa passa, uma prova terrível para ela perceber o seu enorme brilho de alma e de inteligência. E ela reverter isso para as pessoas que sofrem, inclusive ela sairá muito mais forte e fará uma verdadeira reviravolta em sua própria vida. Então afastem-se, se as pessoas estiverem com essa questão depressiva, afastem-se de palestras que falam, abandone o ego. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. O processo da noite escura da alma, que São João da Cruz sempre afirmou, muito obrigado por tantos corações, o processo da noite escura da alma, que São João da Cruz tanto afirmou, é um processo verdadeiramente iniciático. E a grande noite escura da alma, ela vem com a depressão. Não tem uma pessoa que não passe pela noite escura da alma que não tenha depressão. A vida virou de perna para o ar. Perdeu-se o sentido da vida. A pessoa ora para cima e não vê resposta. É a noite escura da alma. A presença desses anjos estão lá. Está lá. Só que a pessoa não consegue ver porque ela começa a duvidar de si mesma. É um distúrbio de depressão. Mas ele é profundo, porque ele vai preparando o terreno para a pessoa adentrar o processo de individuação. Essa é a importância da noite escura da alma. Lembra que nós falamos na outra oportunidade? O ego, que somos nós, nós começamos a perceber que há algo maior dentro de nós. A vida vai nos levando a isso. A vida, para e passo, vai nos levando a isso. Para o surgimento do self. E quando o self vem, quando nós começamos a perceber essa profundidade da vida que se parece não ter resposta, vem a crise depressiva. Vem a noite escura da alma, que a nossa mente está funcionando. Então o self é o centro regulador da consciência. Porém não significa propriamente a redenção. Para tanto, eu vou ler, fiz questão de anotar aqui, um trecho do Abraham Maslow, um gênio, que muitas coisas do Maslow está na grade curricular de administração, de psicologia. Abraham Maslow organizou a psicologia transpessoal, em direção ao superconsciente. Olhem só, a individuação, isso é Abraham Maslow, não deve ser considerada um estado que todos os conflitos foram ou serão eliminados. Esse é outro erro que muitas pessoas falam. A partir do momento que a pessoa adquire individuação, ela não tem mais problema. Espera um pouquinho, vamos lá. A individuação é um desenvolvimento da personalidade, do ego, da personalidade,
que liberta a pessoa dos problemas de deficiência no crescimento e dos problemas neuróticos da vida, fantasias, coisas irracionais. Então a individuação é sinônimo de maturidade psicológica, maturidade da alma, cura da alma, termo metafórico. De modo que a pessoa fica apta na individuação a encarar, suportar e superar problemas reais da vida. Isto é individuação. Intrínsecos, humanos, os inevitáveis existenciais, para os quais não existe solução perfeita. Por que não existe solução perfeita? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então a individuação, o contato com o self, não é para a pessoa ficar simplesmente liberta dos problemas. Não é isso não. É a pessoa percebe-se como pessoa, como indivíduo, individuação. Ela fica consciente de si. É o que o Gurdjieff afirmava, a pessoa sai da consciência relativa para a consciência do si. E ela se torna apta a enfrentar, não é que os conflitos sumirão, a enfrentar os conflitos, e superar, enfrentar, suportar e superar os problemas reais da vida. Porque tem muitos problemas que não são reais. São criados pelo medo tóxico, pela ansiedade tóxica, que a pessoa perde o foco, ou então por devaneios de vida. A individuação leva a pessoa a adquirir a responsabilidade, de fato, do si. E ainda fala. E também os inevitáveis existenciais para os quais não existe solução perfeita. Não se trata de ausência de problemas, a individuação, mas de uma transferência de problemas transitórios ou irreais para problemas reais. Então a individuação traz o discernimento, ok? E traz poder, mas para se ter a individuação, a pessoa precisa passar pelo Hades, a noite escura da alma. Esta depressão que nós falamos agora. Entenderam? Eu fiz tudo isso para ligar. A pessoa que descobre o seu self, na verdade o self é um termo simbólico também, que representa a maturidade da personalidade. As pessoas falam, mas a personalidade é transitória. Nós somos eu superior, personalidade, é tudo a mesma coisa, são estágios diferentes. Tem que sair do padrão de livros arcaicos que só atrapalham a cabeça das pessoas. Na minha personalidade, isso é problema da personalidade. Como a personalidade é você. Você desenvolveu essa personalidade, você nasceu, recebeu uma educação, traz fatores predisponentes, tem lá o seu DNA, você teve uma série de coisas boas, sugestões boas, desafios, isso forma a personalidade. Como é que você vai acabar com a personalidade? Vai acabar consigo? Não existe isso. A personalidade somos nós, é uma máscara. Mas por que utilizar o persona? Isso é metafórico, isso é simbólico. Persona por quê? Porque nós, em benefício da exposição, as pessoas ainda não conseguiram manifestar a totalidade de seus seres. O brilho que está oculto, então tem que colocar a máscara. Ou seja, a personalidade não é máscara alguma. A personalidade, com esta personalidade, nós irmos crescendo, trabalhando naquilo que nós chamamos de ego, que somos nós. Então é trabalhar nesses aspectos desafiadores que existem em nós. Aí entra a psicoterapia, hein? Aí entra a psicoterapia, a medicação. E isso conduz, a noite escura da alma, conduz ao processo de individuação, que não significa perfeição, significa
personalidade, não é, madura, que significa maturidade psicológica. Maturidade psicológica, isto é individuação. Só que toda pessoa que adquire a individuação, ela percebe o poder que ela tem. Ela começa a perceber que ela conduziu a vida até então, mesmo com realizações, mas de uma forma muito inconsciente, que é o que o Jung falava. Porque através da depressão, os aspectos do inconsciente estão brotando. É um processo duro, centrípeto. Então a depressão é um grande treinador, não? É um grande treinamento. É um mal quando não entendido, mas é um grande capacitador. Eu estou falando isso para ressignificar. É um processo importante para que a pessoa, de fato, se conheça como pessoa, identifique de fato os seus dons, os seus poderes de alma. Mas para tanto ela tinha que passar por essa noite escura da alma para perceber também as deficiências. O seu guardião do umbral, que ora vai, ora vem, se manifesta na sua vida. Individuação é sinônimo de crescimento importantíssimo. A individuação é o caminho para a manifestação de fato do superconsciente, que é um patamar ainda superior que existe em nós. Então a individuação seria um processo crístico, a individuação seria, para quem gosta de maçonaria, é o nascimento do Irã, que está adormecido, é o nascido duas vezes, como tinha lá no Antigo Egito, a individuação. E o que mais, eu tenho que deixar claro, o que mais mostrou de forma muito clara o processo de renascimento foi o Cristo. O Cristo, em momento algum, falou para abandonar a personalidade. Mas o Cristo falava, desperta tu que dormes. Que é mais que isso. Desperta tu que dormes. Então, desfocou, porque está no automático, por isso que a imagem desfoca. Desperta tu que dormes é quando a pessoa adentra ao processo de individuação. Acontece que muitas pessoas no mundo que fizeram histórias vamos dizer assim, tinham alcançado a individuação. Individuação não significa que a pessoa não irá errar, não. Ela vai ter muito poder, porque ela vai ter uma consciência do si muito grande. Napoleão Bonaparte, por exemplo, atingiu a individuação. Veja o que ele fez. E veja os erros também. Individuação não está isento a erros, mas capacita a pessoa a enfrentar os problemas reais. Reais. Então, individuação faz parte da noite escura da alma. É o processo que conduz à noite escura da alma. E muitas pessoas que estão com depressão, de fato, porque a depressão, eu repito, a pessoa olha para o abismo e não esquece mais. Mas ela sairá muito mais forte. Algum pode me perguntar, como você? Nós já explicamos no início. Eu não posso entrar totalmente na parte esotérica nessa live, senão vou sair do foco. Eu queria passar os contextos. Sairá. A ajuda virá. Mas e Parsifal? O que tem a ver com isso? Existem várias histórias a respeito de Parsifal. Várias. Como a respeito do rei Arthur, como a respeito da Távola Redonda, como a respeito do Santo Graal. Se nós olharmos Abraão, tinha um cálice. Mas vamos lá para o Cristo na Santa Ceia. O Cristo falou para José de Arimateia levar o cálice com o seu sangue para a Europa. França, Inglaterra, já falamos sobre isso. Não é assunto de adentrarmos ao Graal aqui, e sim a Parsifal. Parsifal, comparem com vocês. Parsifal perdeu o pai. Estou resumindo uma das histórias de Parsifal. Parsifal foi levado a uma floresta pela mãe, porque a mãe não queria, em hipótese alguma, que Parsifal cairia neste mundo. Entenderam? Se envolvesse
com esse mundo que lá naquela época já era difícil. É o superprotecionismo benéfico e materno. Materno. Não vamos entrar também aí. Só que Parsifal era tão espontâneo e inocente que ele andava pelas florestas. Ele andava e a mãe ficava desesperada. Até um dia que ele viu 5 cavaleiros com aquelas armaduras brilhantes e Parsifal achou que eram 5 anjos. E aí, conversando com os cavaleiros, e os cavaleiros sagazes, percebendo não apenas, vamos dizer assim, entre aspas, a ingenuidade de Parsifal, mas aquela questão de servir, que era dentro dele, como existe dentro de todos nós, conduziram Parsifal à corte do rei Arthur. Começou a jornada do herói do Parsifal. E eu não vou repetir aqui a live anterior. A mãe ficou desesperada, porque é o abandono ao lar, depois o retorno. Não é? Parsifal, de fato, foi o herói do Graal, porque ele adentra a corte do rei Arthur e se mostra um apto cavaleiro. Aliás, dizem na história que Lohengrin, que é uma das óperas, uns clássicos de Richard Wagner, Lohengrin, o Cavaleiro do Cisne, era filho de Parsifal. Tem várias histórias. Aí Parsifal adentra a demanda, a busca do Santo Graal. Tem várias histórias. Tem a história que é representada bem no filme Excalibur, e tem tantas histórias, mas vejam os pontos de ligação. Parsifal chegou a ver o rei ferido, em uma das versões, e não entrou na questão do porquê o rei estava ferido. Então ele perdeu a oportunidade de perceber o Santo Graal. Muito que bem. Quando o rei ficou ferido, toda a terra ficou enferma. A terra enferma. Quando nós estamos feridos, quando nós estamos na noite escura da alma, a nossa vida fica enferma. O nosso contexto social fica enfermo. O nosso reino fica enfermo. Então nós somos Arthur, nós somos Parsifal, nós somos Merlin, enfim. Foi no sentido arquetípico. Façam as ligações. Parsifal se arrependeu e voltou ao Castelo do Graal, já nessa versão, conhecida como Monte Salvate. Monte Salvate. E aí, ele afirmou o seguinte, vejam que interessante. Ele falou, não sei o que acontece aqui, neste castelo. Olha o que o Parsifal afirmou. Porque parece que o tempo para. Extraordinário isso, né? Podemos fazer uma live com quanto a isso no futuro. Parece que o tempo para. Só uma dica. Lá ele consegue o Graal e leva o Graal para curar a sua ferida, o rei, a sua ferida que nunca se curava. Noutra versão, Parsifal, em outra versão, vai atrás de Lancelot, que ficou meio desequilibrado por causa da paixão que ele tinha com Guinevere. Aí, essa é a versão do filme Excalibur. Parsifal vê Lancelot. Lancelot estava num desvario intenso. E aí os que estavam com Lancelot jogaram Parsifal no rio. Está no filme isso. Parsifal começa a tirar a armadura. Olha o simbolismo. Você cai dentro da água, você não consegue emergir, porque a armadura é pesada. O que significa tirar a armadura? Vocês vão falar, é o desapego. Não digo vocês. Não. É tudo o que só atrapalhou. Não é aquele desapego desvirtuado pelo qual nós afirmamos no transcorrer dessa live. São conceitos, são medos. Enfim, porque Parsifal estava atrás para ajudar pela missão, pelo ideal, a Lancelot. A Lancelot. E aí ele tira a armadura e sai da água e afirma, meu Deus,
não me deixe perder a esperança, porque é a única coisa que eu tenho. Olha a ponte. Quem está com uma depressão grande, perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Não tem o sentido de vida. É a noite escura da alma. E é aí que essa pessoa que está com esta depressão tem que buscar outros cavaleiros da tábua redonda da sua vida. Os seus verdadeiros amigos, que não lhes transmitem clichês, que os apoiam, ou que pelo menos os ouvem. Então tem que buscar o quem? A mão dos seus verdadeiros amigos para aos poucos, eles te soerguerem, voltar à esperança e você se soerguer, assim como você irá soerguer a tantos outros. Aí Parsifal consegue o Santo Graal e leva, isso na outra versão, ao rei Arthur. O rei Arthur falava, quero morrer e não consigo. Quero viver e não consigo. Isto é depressão. Noite escura da alma. É um caso clássico. As pessoas querem viver e não conseguem, e querem morrer e também não conseguem. Não é? Está nesse limbo, vamos dizer assim. Parsifal adentra a corte do rei e entrega o cálice que contém o sangue do Cristo. Aos primeiros goles do rei Arthur, o rei Arthur fala, a vida renasceu em mim. Guinevere pagou pelos meus pecados, Lancelot pelas minhas culpas. O rei Arthur consegue observar tudo, porque ele de fato é um rei. Ele fica curado e a terra enferma deixa de ser enferma. Noutra versão, Parsifal vai salvar Kundry. Kundry foi aprisionada por um rei maligno e salva Kundry. Mas Parsifal já era o cavaleiro do Graal. E nisso aquele rei maligno, que eu não vou entrar em detalhes, eu estou dando várias versões, atira uma lança em direção a Parsifal. Parsifal pega a espada dele e faz um sinal da cruz. A lança dá meia volta e volta para o rei maligno. Parsifal. Nós, nestes períodos difíceis desta vida, não precisamos ter influências negativas sutis. As sutis existem, particularmente dos que estão aqui nesse plano, pensando negativamente a respeito da gente, com invejas, pessoas que queiram nos boicotar. Sejamos Parsifal. Tracemos o sinal da cruz no ar. Isso irá voltar para quem criou esses problemas. O que é justo, isso não é vingança. Isso é autodefesa psíquica. Tudo isso, depressão, noite escura da alma, Parsifal, compõe o repertório das pessoas que estão nesse caminho, na busca pelo seu próprio Santo Graal, na busca pelo seu próprio significado de vida, na busca pelo seu próprio significado de vida. E quem apontou tudo isso? Se nós abordarmos Moisés, se nós abordarmos o Sr. Buda, que fazia um tratado psicológico extraordinário, cada avatar veio numa era apropriada. Aí veio o Cristo, que não desprezou os 10 mandamentos, as 10 sefirot da árvore da vida, mas ele juntou as 10 sefirot em 2 leis apenas. 2 princípios. O Sr. Buda falava da impermanência, não é? Falava sob um ponto de vista psicológico mais profundo, que mostrava que esse mundo é sofrimento, e a impermanência de fato ou é. O Senhor Cristo, ao mesmo tempo, dava um upgrade, vamos dizer assim. Desperta tu que dormes, ou seja, percebe o sofrimento, passa pelo sofrimento, supera o sofrimento. Noite escura da alma, Parsifal.
Nesta vida passareis por provas e tribulações, porém tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Cristo, como já repeti em outras oportunidades, nunca afirmou que nós não iríamos passar por provas e tribulações. E ele mesmo falava, sois deuses. Ele venceu o mundo. Nós vencemos o nosso mundo. Nós somos potencialmente deuses. Então todo esse processo da noite escura da alma e da depressão que muitos podem ter é isso. E nós demos os conceitos e os fundamentos de como tratar isso no início da nossa live. Parsifal reconheceu o poder do Cristo. O Cristo, através desse espírito de Parsifal, que está dormente em cada um de nós. Parsifal representa a espontaneidade, mas é a espontaneidade com autoconfiança, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado. Espontaneidade com responsabilidade. Parsifal também representa a criança que existe em nós, não a criança rebelde, mas aquela que quer crescer, que quer aprender, que quer amar, que de fato venera as pessoas de mais idade, de mais experiências de vida, identifica os sábios em suas próprias vidas, identifica os seus sábios ancestrais que estão dentro de cada um, através dos seus genes, através da ligação de ancestralidade. Parsifal representa tudo isso. Parsifal representa a esperança que ele não queria perder. Portanto, não percamos a nossa esperança. Se porventura estivermos passando por algo assim. O Espírito do Cristo, quando Cristo falou, eu sou a ressurreição e a vida, que virou mantra. Nesse sofrimento importante que podemos estar passando, peçamos ajuda, com fervor, mesmo chorando, que virá a luz que eu digo não é algo subjetivo, a ajuda de fato virá, Sejamos Parsifal, como vimos os cavaleiros e fomos atrás da tábua redonda e conhecemos o rei Arthur. Percebemos o rei ferido, percebemos a nossa própria ferida. Portanto, o tempo para chega, eu vou pedir ajuda, falar, o tempo, podíamos falar até que numa distorção de tempo e espaço, que nem é esse objetivo aqui, mas eu vou mudar o meu paradigma de ser e vou pedir ajuda para os cavaleiros ou damas da tábua redonda que existem na minha vida. Parsifal significa tudo isso, o resgate da esperança, o resgate da própria vida, a vida num patamar acima, uma vida que vive no mundo, mas não é mais do mundo, uma vida que vive no eterno, e é por isso que dá conflito, e é por isso que dá pânico dentro da pessoa que está com depressão. A eternidade do ser, como dizia um grande escritor, William Gray, que tudo isso possa nos levar além da eternidade. Além da eternidade. Eu queria deixar muito claro aqui que o meu livro, o livro que eu lancei, é um livro digital. Não é o mesmo livro lançado, impresso, O Líder do Seu Destino. Esse livro foi ampliado. Tem contexto do livro do Líder do Seu Destino, aquele que foi impresso, mas ele foi ampliado. Tanto é que o título dele, a marca minha é Seja o Líder do Seu Destino. Ele não é adquirido através de livrarias. Não é? Esse novo, essa ampliação do anterior livro com um novo título. Um é O Líder do Seu Destino. Esse é Seja o Líder do Seu Destino. Este só através, que é um livro digital, só através daquele link que eu passei para vocês e que eu peço licença, eu publicarei no meu Facebook, que é contato@ricardomafia.com, contato@ricardomafia.com ou www.ricardomafia.com.
ricardomafia.com. A todos vocês, ou a cada um de vocês, seja o líder do seu destino.